a qualquer momento, fique à vontade para perguntar, né? Conforme combinado a aula passada, né, o adiantado, nós íamos ver o aplicativo App Designer, que nada mais é do que uma programação visual. Aquela programação só no código, ela é importantíssima, mas hoje em dia a gente trabalha bastante com programação visual. Então, nós podemos fazer, por exemplo, aqui uma função e uma derivada e apresentar os resultados de forma visual. Isso seria bem legal. Então, você digita App Designer aqui na linha de comando, né? Alternativamente, você pode sair clicando aqui, né? Em algum lugar você vai achar o App Designer aí. Eu, particularmente, achei mais fácil, né? Digitar App Designer, Enter. Aí vai aparecer essa janelinha aqui. E já tem vários exemplozinhos prontos, né, para a gente saber como aprender por exemplos, que é a maneira mais fácil que tem de se aprender. Bom, aqui, como hoje vocês têm um professor, eu vou abrir um aplicativo em branco. E vou mandar rodar esse aplicativo em branco. Ele vai pedir para salvar em algum lugar. Tá? Eu vou salvar ele aqui no D, OneDrive, e dentro da nossa disciplina aqui, que é macros em MATLAB. Vou dar um nome para ele, vou chamar ele de primeiro app. Né? E a extensão é essa daqui, né? MATLAB, deve ser MATLAB app. Salvar. Salvei, claro que ele já está executando, porque eu pedi para ele executar, e ele apareceu aqui numa outra janelinha, é isso aqui, claro, está em branco, não faz nada, pode clicar. O que ele vai fazer é maximizar, restaurar, minimizar e fechar. Agora eu vou primeiro fazer o gráfico de uma função e depois a derivada. Trabalhar com janela maximizada é melhor, né? Então, se eu quero um gráfico, eu vou puxar esse axis para cá. Olha que maravilha, já está o gráfico aqui, né? Eu já posso colocar o título, eu vou colocar um título qualquer aqui, vou escrever função. Função, né? Por enquanto, não teria problema em colocar cedilha e acento, mas por enquanto eu vou colocar sem, porque depois eu vou querer trabalhar com o látex, tá? Daí fica um pouco mais complicado. Posso mudar o tipo de fonte, tamanho, enfim, tudo aqui ó, do ladinho, fica fácil, não preciso saber decor, função alguma. Vou colocar um botão, puxo para cá. Eu posso colocar de quando até quando eu quero o gráfico. Vamos supor que eu quero um gráfico no tempo, né, de 0 até 100, como está aqui, ou de 0 até 50, basta vir aqui para a direita, ó, e eu ajusto os limites, né? Eu posso colocar de 0 até 50. Enter, né? E já mudou. Agora, imagine que eu queira fazer, por enquanto, só o gráfico do seno de uma função, assim que o botão é pressionado. Primeiro eu vou mudar o nome desse botão. Eu vou chamar esse botão, o texto que aparece dele, gerar gráfico. Gerar gráfico. Já mudou o nome, ó. Cliquei fora, já mudou o nome desse botão. E aqui do lado aparece ó, o botão gerar gráfico, né, o slider. Naturalmente, eu posso mudar ele de nome, né? Eu posso colocar aqui, ó, tempo final. Pronto.
Eu sempre dou Enter, mas tem que clicar fora, né? Então, tempo final. Ele fica com esse slider aqui do lado. Claro que eu posso mudar o nome, né? Mas eu prefiro deixar esse nome padrão. Porque lá, uma coisa é o texto que aparece aqui, ó. Outra coisa é a variável, né? O nome da variável, da classe que isso pertence. Sem mais delongas, vamos gerar o gráfico, né? Já tem muito papo aqui, então vou dar um clique duplo aqui, ó. Não. Eu seleciono aqui, né, e vou em Code View. Daí eu vejo o código. Todo o código, olha, todo esse código já foi gerado. Tá? Agora, eu quero gerar um código quando aquele botão for apertado, né? Aonde que está isso? Né? Bom, eu não vejo em lugar nenhum. Né? Volto para cá. Vamos clicar com o botão direito, Callbacks. Né? Então, adicionar, né, callback quando o botão for pressionado. Agora sim, veja que está em cinza aquilo que é feito automático e em branco aquilo que nós podemos fazer. É a prova de erro isso aqui, né? Muito inteligente. Então, primeiro eu vou dizer que o tempo final é igual ao valor daquele slider lá que eu estou deslizando. Então, tempo final é igual, bom, eu vou puxar esse cara para cá, ó. Só assim. Só que eu tenho, como ele é uma classe, ele tem vários atributos. Ele tem cor, ele tem largura, altura, tamanho e o valor, né? Então, ainda vou colocar aqui, ó, no que eu digito ponto, ele já me dá todos esses atributos, tá? Agora, eu tenho que saber algumas coisas de cor. Por exemplo, que um é ponto valor. Ponto valor, tá? Então, o valor de TF vai ser o valor daquele slider, né? Eu vou fazer um gráfico, vou chamar aqui de V. V igual a... Aliás, primeiro eu tenho que definir o vetor tempo, né? Tempo é igual a linspace de 0 até TF. Vamos colocar uns 1000 pontos. V é igual a seno de T. E agora o gráfico. O gráfico estava naquele UI-axis. Nós, naturalmente, poderíamos ter mudado o nome dele, mas eu faço plot. Agora não é só plot T e V. Né? Eu tenho que dizer os eixos que eu vou plotar. Eu vou plotar nesse UI-axis, vírgula T, vírgula V. Agora, penso que está tudo pronto. Não precisaria ir para o modo de design, né? Mas só para vocês verem que callbacks vem aqui para o que eu fiz. Vou mandar rodar. Naturalmente, ele vai dizer se fez algum erro. Apareceu aqui, né? Erro de sintaxe não há. Né? Eu vou escolher agora um valor aqui, por exemplo, 10 no slider, né? Não vou deixar 0. E gerar gráfico. E fez o gráfico do seno. Assim que se eu botar no 30, ele vai fazer mais. Se eu botar no 50, ele vai fazer cada vez mais. Ó. Olha que legal. Se eu deixar no 0, vai fazer um ponto só. Não tem jeito, né? Ele vai fazer só o pedacinho do gráfico que eu mandar fazer. Fecho. Vejam que este daqui é o design, né? Não é o executável. Tá? No que eu clico em Run, vai aparecer uma outra janelinha aqui, que é o executável. Eu poderia ainda dar uma desperta aqui, ó, clicar aqui em cima
E ele vai me dar uma opção aqui nesse callback, aqui embaixo. Ou é aqui? Só um pouquinho. Aqui, ó, é aqui, ó, Inspector e Callbacks. Então, ele diz que quando o valor for mudado, é para fazer a mesma coisa que o botão faz, ó. Tanto esperto isso, porque no que eu agora eu vou executar de novo, tá? Esse mesmo programa, e eu não preciso mais apertar o botão. Quando for mudado aqui, ó, ele faz o gráfico já automático. Ó. Que beleza, né? Então daí nem precisa desse botão mais. Né? Se apertar ele, não vai fazer a menor diferença. Bom, o que nós podemos fazer agora é o gráfico da derivada. Só que percebamos o seguinte, que isso aqui é um programa pequeno, que está dentro de um monte de código que eu não sei exatamente o que faz cada linha, eu sei o que faz o todo, é uma caixa preta. Eu penso que o ideal seria nós colocarmos isso dentro de um arquivo. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl+X aqui e vou chamar isso aqui de arquivo. Ele vai chamar a função arquivo agora. Tá? E onde que está essa função arquivo? Bom, eu vou ter que fazer essa função no script. Né? Então, aqui está a minha função arquivo. Vou salvá-la no mesmo diretório que está o outro. Salvar, deixo, acho que era arquivo, tomara que eu escreva com o mesmo nome, bem certinho. Tá aqui, OneDrive, a nossa aula Macros e MATLAB. Né? Creio que seja esse aqui. Vamos lá, arquivo. Se não for, ele vai acusar um erro no momento de executar. Run. Né? Aqui apareceu. Vamos ver se ele vai fazer? Ele disse que não entende esse arquivo. Talvez eu devesse usar o comando run. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender isso? Assim, ó. Você vem aqui para o MATLAB. Né? Eu vou escolher aquele caminho e muito provavelmente porque esse arquivo não estava, esse aqui não estava nessa posição. Mas mesmo assim a gente vai fazer algo mais completo. Vamos lá, Dropbox. Não é Dropbox, é OneDrive, Macros e MATLAB. É aqui que nós estamos. Tá? Talvez só assim já funcione, mas eu vou fazer algo mais completo ainda. Eu vou puxar esse cara para cá, ó. Olha o que a linha de comando que apareceu. Eu vou copiar esta linha de comando lá para o nosso programa. Agora ele vai rodar esse arquivo. Rodar. Está aqui. E agora ele está funcionando perfeitamente. Por que eu fiz isso? Obviamente, porque é muito mais fácil eu trabalhar com esse arquivo .m direto, que é o que eu vou fazer agora. Eu estou com esse arquivo .m aqui, eu vou trabalhar com ele.
Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, porque eu tenho certeza que ela está muito pequenininha aí. Ah, agora que eu vi aqui, Raíssa, 8h21 só. Deveriam ter me interrompido um pouquinho antes já, aliás, via som, né? Mas não faz mal, vamos aumentar aqui um pouquinho. Fonts. Vou tentar colocar aqui um 14. Acho que até um 18 vai ser melhor aqui. Creio que já melhorou bastante aqui agora. Vamos fazer a derivada agora desse seno de t. A função derivada nós até já fizemos no passado, né? Então, façamos o seguinte, eu prefiro definir essa função seno de t assim, ó, arroba t seno de t. Esta é a função seno de t. Agora eu quero fazer a função derivada. Então, eu vou dizer que a derivada é igual a v. Derivada também é uma função de t. Eu diria até que dt e de delta t é igual a v dt mais delta t menos v de t sobre delta t. Tem que botar ponto dividido por razões que nós já vimos nas aulas passadas. E aqui eu tenho a função derivada. Só que de maneira genérica. Agora eu vou definir o vetor tempo, porque aqui o tempo e o de tempo eles estão como variáveis. Tá? Então vou definir o vetor tempo não como t, mas como tt, para não haver confusão. Não pode ser o mesmo. Vou fazer aqui de 0 até tf. Vou colocar uns 1000 pontos. dt, um bom valor para dt da prática, sempre tem funcionado muito bem comigo, é 1 vezes 10 dá menos 6. Agora vou chamar de y v dtt. Vou chamar de dy, aquele lá de dv, que acho que fica melhor, dy igual a dv dtt, vírgula dt. Ele vai continuar ainda fazendo o gráfico de t e dv. Eu vou tentar colocar a derivada junto, né? Vou colocar hold on. Né? Talvez nem precise. Né? Eu vou... Aqui. Se precisar do hold on, a gente vai descobrir como é que faz. Tá? E é t e y agora, que são os números, e é tt. E aqui é tt e dy. Eu tenho que ler o valor lá do slider, definir as funções, agora definir o vetor tempo, que vai de 0 até o valor do slider, definir o delta tempo, calculei os valores de v para todos aqueles tempos, os valores da derivada para todos aqueles tempos, né, e com o dt de 1 vezes 10 dá menos 6.
Eu até poderia colocar o delta tempo como entrada, depois a gente faz isso, né? E aqui eu estou plotando os dois, mas sem o hold on. Provavelmente seja necessário um hold on. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou salvar este cara aqui. E como lá no outro ele me dá dicas, depois eu vou usar as dicas que ele me fornece. Vamos ao nosso aplicativo, que vai chamar a função arquivo, né? Aqui ele não aumentou de tamanho, talvez aumente um pouquinho agora, né? Ele vai rodar aquele arquivo, executo, ele está aqui. Ele disse que eu tenho um problema na linha 4, coluna 14. Tá? Agora, só para me ajudar com esse problema, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Linha 4. Ah, aqui, ó. Ele até já me disse onde está o problema, ó. Linha 4, coluna 14. Tá? Aqui embaixo aparece ó, 4, né? Eu estou no 15, 14 é aqui, ó. Bom, não tem nada que ter isso igual ali mesmo. Vou salvar. De qualquer forma, eu já vou copiar, que a próxima etapa vai ser colar lá esse arquivo. Vamos rodar mesmo assim. Agora apareceu aqui de novo. Vou rodar. E apareceu só a derivada, ó, só o cosseno e não o seno. Tá? Então, para ver como funciona o hold on aqui, que não me parece ser tão igual, não tão diferente também, né? Se você apertar Ctrl I, ele indenta. Tá? Ele indenta, quer dizer, ele dá esses tabzinhos, né, de forma adequada. Tá aqui. Eu só coloquei ele aqui, depois eu vou executar só o arquivo, porque eu quero saber como é que funciona o hold on. Ele deve ter algumas opções aqui, né? Eu vou colocar aqui hold. Eu creio que seja assim, ó. Olha, hold axis options, ó. Vírgula on. E depois de fazer o segundo gráfico, eu vou dar um hold off. A diferença para antes é que agora eu tenho que simplesmente dizer aonde que eu quero fazer o hold, aonde que eu quero fazer o gráfico, só isso. Porque eu posso ter mais de um gráfico na mesma interface. Olha aqui, ó. Agora aparece os dois, ó. A função original e a derivada. Seria legal eu colocar uma legenda. A legenda eu faria escrevendo aqui legend, né? De novo, copia lá o eixo que você quer colocar a legenda. Agora você coloca a primeira e a segunda. Vou escrever aqui função, né? Posso escrever até função e derivada, né? F de x e d de x, ou df de x. df de x, pronto. E aqui só não precisa ser f de x, né? Roda. Apareceu aqui na outra janelinha. Né? E apareceu, ó, f de x e df de x. Vejam que quando eu coloquei aqui, ficou uma coisa meio estranha aqui. A escala vem até 30, né? Eu quero aproveitar tudo isso daqui. Né? Isso eu vou fazer com o comando xlimit. Né? Eu vou fazer ele de 0 até tempo final.
executo. Provavelmente não vai dar certo porque nós não colocamos o app UI axis, né? Então, não deu certo, tá? Nós vamos ter que colocar esse cara aqui, tem que dizer em qual eixo que você quer esse limite em X. Agora sim. Agora ele está indo até o finalzinho, agora está legal, ó. Não importa aquele que eu pegue, ele vai até o finalzinho. Pode colocar uma gradezinha, grid. Vai ter que dizer aonde que você quer a grade, né? E chega de frescura, né? Só isso aí. Bom, como eu leio valores? Vamos supor que eu quisesse saber o valor de dx também. Bom, volto aqui para o design. E eu não quero mais colocar dx igual a 1 vezes 10 dá menos 6. Né? Então, eu vou escolher, eu não vou escolher o text, ainda bem que o MATLAB é esperto, ele já tem o numeric field. Né? Aqui eu posso escrever o que eu quero o dx. Né? Eu quero o dx, e naturalmente, eu já posso deixar, vou vir no inspector, né? Eu já posso deixar ele com um valor pré-definido. Ele está como 0, eu já posso colocar 1 e na menos 6. Né? Daí já vai ficar esse valor aqui. Mas depois você pode digitar o valor que você quiser. A forma que você quer que ele apareça, né? 11, você tem 11 números, isso é um verdadeiro absurdo, 11 números inteiros, você vai fazer isso aqui sempre sem nenhum, sempre vai ser um número menor do que 1, né? Mas tudo bem, deixa aí só para, deixa 5 ponto, eu vou colocar, eu gosto 5.10. Pronto, agora já vai aparecer. Aqui ele reserva 10 para depois da vírgula, né? E esse formato G, a gente vai ter que descobrir o que ele é. Tá? Isso é relativamente fácil. Se você digita aqui no Google format number MATLAB, ele vai te dar várias opções de formato. Né? Então, vou clicar aqui logo na primeira que aparece, né? Tem esse luz, né? Tem o compacto, né? Certamente tem o engenharia ou short E. Né? Enfim, né? Nós vamos ter que ver tem o long, tem tantos outros, tá? E esse G aqui, eu de fato fiquei na dúvida agora o que ele... Posso trocar isso aqui por um E? Isso me parece que é parecido com o C++, até, porque o C tem o percentual F. Né? Enfim, deixamos G, depois a gente muda, né? E vê o que isso significa. Ou simplesmente digita isso aí, ó. Antes estava 11.4G, a gente pode digitar e MATLAB, pronto. Ele já vai... Aqui ele já vai aparecer um monte de dicas. Exemplos. Não está ajudando em nada. Deixa assim que também não vai mudar a nossa vida isso aqui agora. Tá? Então, eu só vou mudar para pelo menos 11.10 aqui. Vou executar.
Claro que nada vai mudar, nós só colocamos um displayzinho ali, né? Tá aqui, ó. O fato de eu gerar, eu só posso gerar quando ele tiver, voltemos, eu só posso gerar o gráfico quando ele estiver acima de 0, senão não tem como ele nem fazer a derivada, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Só que ele não está puxando esse dx ainda, tá? Para ele puxar esse dx, eu vou ter que falar que esse dt é igual ao dx. E eu só sei que ele é igual ao dx, volto para cá, vejo aqui, é o AP dx edit field. Então, venho para lá, eu digo que o dt é igual a esse cara, só que ele tem um tamanho, ele tem uma cor de fundo, ele tem o estilo da fonte e ele tem um valor. Tá? Então, esse app dx edit field, ele tem é uma variável com caminhão, né? Então a gente nem chama isso de variável, chama de classe. Não entendo tão bem de classe, né? Mas a classe ela tem vários valores, né? Desde tipo de fonte, tamanho da fonte, cor de fundo, né? O que a gente está mais interessado são os valores. Agora eu vou rodar novamente. Posso até colocar um pontinho de quebra aqui, ó. Vou botar um pontinho de quebra aqui. Vou trazer esse cara um pouquinho para a direita e vou deixar o meu aplicativo aqui. O bom é que eu não consegui mais ver código nenhum agora. Eu posso trazer esse cara um pouquinho mais para cá. Agora ajudou um pouco mais. Tá. Vou aumentar esse cara aqui. Ele não fez o gráfico ainda porque ele parou aqui, ó. Parou no meu pontinho. Agora eu posso ir dando passos, né? Passos. Faz o primeiro gráfico, faz o segundo gráfico, né? Coloca a legenda, ajusta o eixo, né? Veja que ele está vindo até 25, agora ele vai ajustar até uns 24, até onde foi o final do tempo, né? Ajustou, né? E se eu colocar o mouse aqui em cima, eu sei quanto que vale dt, ó. Ele pelo menos deveria aparecer. Talvez eu tenha que inspecionar isso de alguma maneira. Se eu mandar lá para o outro, ele vai aparecer. Então, depois eu vou fazer ele indo para o outro, tá? Aqui eu vou executar até o final. Vamos lá, colocar aqui, ó. E apareceu. Imagine que eu trocasse esse 1 vezes 10 da menos 6. Olha aqui, ó, quando eu clico, ele aparece naquele formato lá. Você lembra que eu escolhi 10 depois da vírgula, né? Eu vou colocar agora aqui 1. Apenas o número 1. E vou gerar o gráfico de novo. Veja que a derivada já não ficou bem certinha. Agora, se eu colocar 1e na menos 9, aí vai ficar bem certinho o cosseno, 1e na menos 6, né? Ou se eu colocar aqui, vou colocar 3. O gráfico já ficou nada a ver com a derivada. Por quê? Porque o ΔT ou ΔX é muito grande. E o bom é que isso aqui, ó, isso aumenta e diminui proporcionalmente. Só vamos mudar isso aqui para 1e na menos 6, que é um valor bem bom. O valor deve ser numérico, né? 1 menos 6 não é um valor numérico, é 1e menos 6. Eu escrevi errado. 1e menos 6. Gerar gráfico. Está aqui, ó. Assim como, e o bom é que depois que você fez esse programa, você pode compartilhar ele, inclusive para quem não tem o MATLAB. Tá? Então, você fez um aplicativo, você pode fazer um aplicativo e colocar na internet. Né? É muito legal. A pessoa tem que ter apenas o Windows ou apenas o Linux para que ele funcione. Por quê?
porque ele vai baixar, além desse programinha na tua máquina, quando ele for instalar, dá para gerar um instalador depois, mas isso é coisa para a próxima aula. Ele baixa o MATLAB Runtime, né, que é uma espécie de um Java. Tá? Então, ele vai baixar a parte que executa do MATLAB. O cara vai ter que estar conectado à internet, né? Senão não vai baixar. O que vocês acharam disso aí? Raíssa, Gregory, João Pedro, André, Leonardo? Alguma dúvida? Deu para acompanhar bem, só que conforme fui programando junto, no meu gráfico a derivada não entrou. Eu tô tentando achar o erro. Fazer junto não é fácil, viu, Gregory? Fazer junto assim, a primeira vez Tranquilo. não é fácil, não. O Gregory, você está em que fase agora? Na sétima ali. Sétima, beleza. Eu vou apagar isso que eu fiz aqui agora, ó, porque eu vou rodar direto daquele arquivo, né? Vou vir aqui e vou colar aqui, tá? Ctrl I, né? Por quê? Porque eu quero ver quanto que vale o DT, aquilo que eu não fiz antes, tá? Então, eu vou voltar para o aplicativo, vou executar esse arquivo, executo, ele apareceu aqui, e eu vou fazer o gráfico, ele deu um erro. Não deu erro nenhum, isso aqui acho que é da vez passada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar isso aqui, vou dar um CLC para limpar essa tela, vou dar um Clear All, CLC, pronto, limpou tudo, vou executar de novo. Vai aparecer aqui na outra janelinha para mim, apareceu, puxo para cá, vou executar, né? Não deu erro nenhum, né? Ele parou na linha 8, onde eu dei o pontinho aqui. Por quê? Porque se eu segurar aqui em cima, eu quero ver o valor de DT. Né? E agora eu posso fazer passo a passo ou continuar, né? Para dar passo a passo, eu vou apertando F10 ou aperto no step, né? E ele vai fazendo cada passo até terminar. Agora terminou tudo. Claro que ele entrou agora naquelas subrotinas, eu vou terminar tudo. Tá? E vou vir aqui para o que ele fez. Se eu tivesse colocado 1 aqui, né, ao invés de... Deixa eu fechar esse run.m aqui. Se eu tivesse colocado 1 ao invés de 1 vezes 10 dá menos 6, vou gerar o gráfico. Né? Vejam que o DT agora passou a valer 1. Vou tirar esse cara aqui, mandar ir até o final. Obviamente, 1 não é um valor adequado, né? Não ficou bem certinho o cosseno. Bom, o que eu vou pedir como tarefa depois, uma das tarefas é colocar o Newton Raphson aí, tá? Isso eu estou anotando aqui que eu vou passar para vocês fazer essa tarefinha até a próxima aula. Tá? Eu não vejo vantagem em eu fazer ele aqui agora com vocês, nós fizemos ele separado, né? Agora vocês vão fazer ele aqui. Eu gostaria de fazer alguns campos vetoriais que vocês fazem lá em cálculo 3. Deixa eu anotar aqui, campos vetoriais. Quem não está fazendo ou não fez cálculo 3 aqui ainda da turma? Pelos nomes, acho que todos já fizeram. Né? Se alguém não fez, avisa. Vou agora, viu? Agora é uma segunda etapa da aula. Tá? Até aqui era o App Designer. Tá? E agora eu vou fazer alguns campos vetoriais com vocês.
Campos vetorais, eles são extremamente úteis, tá? Por exemplo, existem uma série de grandezas como pressão dentro de um balão, né? Ela aponta para fora, mas não num ponto só. A gente não pode fazer pontiforme. A pressão ela está espalhada, por isso da necessidade do campo vetorial. Então imagine que você, vamos começar em 2D, né? 2D, você precise desenhar, ou até, acho que fica mais fácil pensar numa fonte de calor, né? Você tem aqui uma fonte de calor, né? O que acontece? O fluxo de calor, né? Ele é dessa bolinha, né? Que é uma pedra incandescente, para fora. Então, eu tenho o fluxo de calor. Obviamente, aqui próximo à fonte de calor, eu vou ter maior densidade de fluxo saindo, né? O fluxo de calor, né, nesse círculo, ele é todo igual, né? Mas a densidade de fluxo, né, a concentração do fluxo é muito maior, né, nessas regiões próximas do que nas regiões longínquas. Você poderia também imaginar aqui essa bolinha como sendo um cano, né, cheio de furinhos minúsculos, um cano d'água, né? O que acontece? A quantidade de água que sai aqui é igual a que sai aqui, contudo o jato está muito mais concentrado próximo à fonte. E essas setas, elas vão indicar esse fluxo de água saindo. Tá? Então, vamos a alguns vetores, né? Primeiro, nós temos que definir, né, um número finito, né? Vamos supor que esteja aqui a tua fonte, né? Um número finito de pontos para desenhar setas, porque nós sabemos que na real são infinitos, né? Mas se a gente for desenhar infinitas setas, é impossível. A gente tem que desenhar o que na prática a gente consegue ver. Então, sem mais delongas, a primeira parte, vamos encontrar esses pontos. Eu olho para o lado aqui porque eu olho para um outro monitor, tá? Então, eu tenho que achar esses pontos. E só isso já não me parece ser uma tarefa tão trivial no MATLAB. Depois que a gente aprende, tudo é fácil, né? Esse aqui, então, eu vou salvar, fechar. Boa prática de programação, limpa todas as variáveis, limpa a tela e começa o programa. Bom, a grade eu vou definir em x e em y, né? Ainda no raio e no θ, vou começar com x e y, que é mais fácil, depois a gente faz em coordenadas polares. Né? X eu vou querer que comece em menos 5, varie de 1 em 1 e vá até 5. Por enquanto, y é a mesma coisa. Poderia dizer y igual a x, né? Ou fazer isso daqui, acho que é mais didático fazer assim. Eu vou fazer um gráfico de pontinhos de dispersão, que não é o plot, que é o scatter. E vão descobrir que não é isso que a gente quer. Eu não quero isso. Eu quero pintar tudo. Para pintar tudo, eu uso a função mesh grid, tá? Então, mesh grid. Aqui ele vai misturar, vai fazer a grade com o x e o y que nós definimos. Eu vou chamar esses novos x e y de x maiúsculo e y maiúsculo. E agora eu vou fazer o scatter do x maiúsculo e do x e do y maiúsculo.
Só que eu tenho que colocar esse parênteses 2 pontos aqui, senão ele não funciona. Não me peçam por que é assim que funciona, tá? Agora sim, né, eu tenho o primeiro gráfico aqui, ó, e o segundo gráfico, né? De menos 5 até mais 5, se eu fosse fazer aqui de menos 10 até mais 10 também funcionaria. Vou fazer um pouco diferente aqui, ó. Vou fazer linspace. De menos 5 até 5. E vou colocar aqui, ele vai separar a quantidade de pontos que eu quero. Vou colocar 15 pontos. Vou botar 1000, senão não vou enxergar nada, né? Y, vou fazer algo bastante parecido. Só que eu vou mudar um pouquinho, vou fazer de menos 50 até mais, de menos 10. Menos 10 até 10. Não precisa ser simétrico, tá? Isso aqui é pronto, né? Agora eu vejo que y é de menos 10, de menos 10 até 10 e x de menos 5 até 5. Tá? Então, esse scatter eu não faço. Eu preciso desse mesh grid para fazer a grade toda. E o meu campo vetorial, ele é definido por uma fórmula. Tá? E a minha fórmula, a lógica diz que quanto mais longe do ponto de aquecimento, menor vai ser a concentração do fluxo de calor ou do fluxo de água, porque a água vai espalhar mais. Vou usar uma fórmula aqui bastante simples. O problema é que ela aponta em todas as direções, aí que a gente se lascou. Então, nós vamos ter que usar, de alguma forma, coordenadas polares. Ou não. O que eu digo? Eu vou chamar aqui de fluxo. Fluxo vai ser 1 dividido pela distância do centro. E a distância do centro é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ainda não vou conseguir fugir das polares. Tá? É uma regra que eu estou usando. Tá? Então, vou dizer que F, tá, é igual a, na verdade, uma densidade de fluxo, que parece que é derivada. Densidade, fluxo, concentração de fluxo, é igual a um determinado valor, né, vou colocar 1 aqui, dividido por raiz de x, aqui tem que ser o x maiúsculo agora, porque eu vou calcular em cada um desses pontos aqui, mais e ele aponta para onde? Agora, eu só calculei o módulo do vetor. Eu tenho que saber para onde ele aponta. Vamos voltar para o quadro. Veja que a gente tem que entender de engenharia também, não só... A gente não tem como aprender uma programação aplicada sem entender um pouquinho da engenharia. Por exemplo, essa seta aqui, ela aponta para o lado de cá. Essa aqui, ela vai apontar lá. E como é que eu sei para onde... Bom, tem a ver com o x, né? Tem a ver com o x. Eu vejo que ela aponta na mesma direção do ponto x e na mesma direção do ponto y. Tanto é que aqui, ó, o x é 0, né? E só tem y, ela só aponta na direção do y. Aqui o x é negativo, né? Porque aqui é 0 e 0, né? Então ela aponta no x negativo e no y positivo. Eu vou fazer apontar proporcionalmente ao ponto x e y, por enquanto. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro calcular o ângulo. Né? Vou chamar aqui de ângulo. É igual a arco cuja tangente é y sobre x. Vou até usar esse atan 2.
que ele vai me dar o ângulo, o ângulo nos 4 quadrantes, e não só nos 2 que a tangente normal dá. Primeiro eu coloco o y, depois eu coloco o x. Agora eu achei o ângulo. Bom, a parte em x desse vetor, que eu vou chamar de u, é o módulo vezes o cosseno do ângulo. Não do ângelo, do ângulo. E a parte em y é vezes o seno. Aqui é só uma relação trigonométrica, né? Claro que essa aqui eu vou chamar de V. Pronto, agora eu achei os comprimentos U e V relativos a cada posição x e y. Não deixa de ser um pouco polar também isso aí, né? Agora, para eu fazer as flechas, eu uso o comando quiver. Eu quero cada seta em cada x e y, que começa em cada x e y dessas bolinhas aqui do lado. E eu quero que elas tenham um comprimento U e V. Eu só vou colocar aqui um hold on para segurar, e aqui um hold off para soltar. Executo. Olha aqui, ó, onde as setas começam. Elas começam na bolinha. Vou tirar esse gráfico daqui, vou maximizá-lo. As setas começam na bolinha e apontam na direção que se afasta da bola central, né? Aqui é o ponto central de calor na posição 0 e 0, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer que é 0 e 0, né? E as setinhas que vão diminuindo de tamanho conforme elas se afastam. Tá? Isso é assim mesmo. Eu poderia fazer elas diminuir menos de tamanho de modo a facilitar a minha visualização e não de fazer algo necessariamente correto. Eu poderia fazer 1 sobre, talvez, se eu, ao invés de tirar a raiz quadrada, eu tirasse a raiz décima. Vamos ver se eu consigo ver melhor essas setas. Só para a questão de visualizar. Olha, aqui eu já visualizo melhor, né? E essa visualização quadrada aqui, ela, apesar de ter me ajudado, ela não é legal. Eu prefiro fazer em coordenadas polares. E como é que faz? Bom, o MATLAB só faz tudo com x e y. A gente vai ter que dar os nossos pulos. Eu vou fazer agora em coordenadas retangulares, tá? Então, primeiro você vai definir o raio, também como lean space, só que não existe raio negativo. Você pode definir o raio de 0 até 5, em 15 pontos. Depois nós vamos definir o ângulo, que eu vou chamar de ângulo, de 0 até 2π, obviamente. Então, de 0 até 2 vezes π. Pode fazer em 15 também, ou mais. Esse x e y não vão existir mais. Agora você vai fazer o raio e o ângulo como mesh grid do raio e do ângulo. Não mudou nada até agora, né? Tá bem tranquilo. Né? O pulo do gato agora está em transformar esse raio e ângulo para x e y, né? Então você vai fazer assim, ó, x, y igual a, tem uma funçãozinha aqui, ó, pole cart, tá? Pole to cart, polar to cartesiano,
né? Aí ele vai te dando as dicas. Ó, você primeiro coloca o ângulo, depois você coloca o raio. Né? O Z você coloca só se fosse cilíndrico, né? Pronto, agora eu já achei os X e os Y. Não preciso apagar nada aqui, ó. Achei os X e os Y. O resto vai ser bastante igual. Né? Aqui eu poderia botar outra fórmula, deixa assim mesmo. Já achei os X e os Y correspondentes àquele raio e àquele ângulo. Tá? Vamos ver se isso aqui... Ele disse, ó, não reconheci Ang. Deu uma risadinha porque se identificou, né? A gente sempre erra um pouquinho, né? Ainda que o meu não faz mais aquele ping. Olha aqui, ó. Me parece que ficou mais legal de ver essa forma. Aqui eu vou fazer outra raiz aqui que vai ficar melhor. Eu consigo ver que vai diminuindo de tamanho as setas. Né? Talvez eu devesse colocar menos raios. Né? Eu coloquei 15, eu vou colocar só uns 5 raios. Agora já ficou mais inteligível aqui, né? Que a seta vai diminuindo de tamanho. Né? E ficou bem evidente a fórmula circular. Vou colocar uma gradezinha, grid on. Acho que já ficou bem mais fácil de entender. Não tão fácil assim de fazer, por uma primeira vez, é mais fácil de entender. Gregory, Raíssa, João Pedro, André e Leonardo, como é que está a compreensão até aqui? Tá indo. Tá indo? Tá. Vamos fazer mais uma aqui de campo vetorial, então. Porque às vezes a pessoa, por que eu aprendo campo vetorial, né? Eu vou imaginar aqui uma pedra ou uma pena caindo, né? A gente tanto vê em Física 1 que tanto faz nada, joga as duas para ver. Né? Então tem uma força que puxa o objeto para baixo, que é a força peso, e tem uma força que não é vista normalmente na parte mais fácil de física, né? Que é a força que puxa para cima, que depende da velocidade. Eu vou chamar isso aqui de uma constante, não sei por que eu coloquei gama, K vezes a velocidade. Poderia colocar até vezes o módulo da velocidade, mas porque ela é sempre oposta à velocidade. Se a velocidade é para baixo, né, como é o caso, essa força é para cima. Então a fórmula certa seria aqui, ó. Bom, se ela está apontando para cá, é K vezes a velocidade. Né? Tudo bem. Como é que eu sei conseguiria calcular a aceleração verdadeira dessa coisa para baixo, né, desse objeto? Aplicando a lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante é tudo que aponta para baixo, menos o que aponta para cima. Né? Menos K, que é uma constante, vezes a velocidade. Isso aqui depende da área do objeto, do atrito desse objeto com o ar ou com a água, vai saber onde que você largou isso, né? Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Massa vezes V', que a aceleração é derivada da velocidade, e eu posso reescrever isso como V' é igual a mg menos kv sobre m. Talvez eu não saiba ainda resolver essa equação diferencial, mas eu consigo identificar o comportamento dela
a partir do lado que eu isolei, né? Como vão se comportar as variações de velocidade no tempo? Porque isso é a mesma coisa que dv dt, né? Como é que vai se comportar a aceleração? Isso aqui também é a mesma coisa que a aceleração, né? Eu substituí esse por esse. Então, a aceleração vai ter este comportamento aqui. Muitas vezes na engenharia eu não estou nem interessado no valor, mas no comportamento. Então, eu vou entender o comportamento da queda desse objeto agora. Copiar esses dois. Sempre é bom limpar todas as variáveis e limpar a tela. Eu vou definir a massa de um objeto aí, 5 quilogramas. Não faço ideia da constante, vou colocar aqui como 0,1, da constante de atrito. A gravidade, vamos colocar 9,8. Acho que já temos tudo, né? Agora, eu vou definir a aceleração como sendo massa vezes a gravidade dividido pela massa. Não, então é só a gravidade, né? Gravidade menos K vezes V dividido por M. A gravidade eu tenho, o K eu tenho, a massa eu tenho. Bom, se eu souber a velocidade, né, se eu souber a velocidade em determinado tempo, eu sei a aceleração. Só que eu não sei, mas eu vou supor uma série de velocidades e uma série de tempos. Tá? Primeiro eu vou definir um vetor tempo aqui, de 0 até 10 segundos, uns 15 pontos. Depois eu vou definir um vetor velocidade. Bom, eu posso imaginar qual que é a velocidade final desse cara. A velocidade final dele não vai ser infinita. A velocidade final dele, né, vou simplificar um pouquinho isso aqui, né? Aceleração igual a g, porque cortou esse com esse, menos kv sobre m. Quando a aceleração for zero, né, eu tenho a velocidade final. Então, a velocidade final é mg dividido por k. Então, a velocidade vai variar. Bom, como eu larguei ele, vai variar de 0 até, vou colocar um pouquinho mais do que a velocidade final, 1,2 vezes m vezes g dividido por k. E os 15 pontinhos também. Agora eu vou fazer o mesh grid, t, v grande é igual a mesh grid, t, v. Esse cara eu vou deixar comentado ainda, só vou fazer o plot desse grid que a gente gerou. Não é plot, é scatter. E, vírgula V. Vamos ver se a gente gerou isso aí certinho. Ah, gerou certinho, ó. Tá certinho, só posso botar um ponto e vírgula aqui, porque daí isto aqui não aparece mais, que estava me incomodando. Agora eu vou calcular as acelerações, né? Então, as acelerações são... Sai daí. A aceleração é a gravidade menos K vezes o Vzão, né? Todos os V lá de cima, sobre M. Eu calculei a aceleração para cada um desses pontinhos aqui, ó, o módulo da aceleração. O que é aceleração se não é ΔV, ΔT?
Vamos um pouco mais longe, que acho que isso não ficou claro. Então, vou colocar aqui xlabel. Ylabel. Velocidade. Ó, aqui eu tenho tempo e a velocidade. E eu calculei o ΔV, ΔT em cada pontinho desses. E como é que eu represento ele? Por uma seta apontando em uma determinada direção. Não, eu poderia apenas desenhar a inclinação, né? Só que a inclinação ela tem um ΔV e um ΔT. E eu vou calcular essa inclinação. Tá? Na verdade, eu já calculei. Essa inclinação é a aceleração. Eu vou calcular o ângulo agora. Vou chamar de ângulo igual a arco tangente dessa aceleração. E aí, U, né, a parte em X, né, é o cosseno desse ângulo. A parte em Y é o seno. E agora eu posso desenhar, né, nos pontos X e Y, ou T e V, que foi o caso, né, todas essas setas. Eu vou tirar esse scatter aqui, não precisa mais dele, só vou desenhar setas. Pelo jeito o scatter não saiu. Vocês viram o tamanho que estão as setas? Né? Eu consigo ver setas aqui, né? Só que essas setas elas parecem um pouco grandes e eu só vou mudar alguns valores aqui, depois eu já explico o porquê do motivo. Está aparecendo mais de um gráfico, inclusive. Tem algum hold em algum lugar aqui? Ctrl F. Hold. Não. Ah, tá. Agora apareceu certinho. Vou colocar um pouquinho maior aqui para ficar mais bonito ainda. E olha que eu não me lembro de ter colocado hold aí, mas acho que ele está achando algum hold. E ainda no fim, axis. Ah, já sei por que aqui. Já sei. Axis tight. Para ele ficar bem justo. O que aconteceu aqui? E fazer de novo, né? Se ele quis se perder. Parece que aqui meio que deu uma travada. Vou salvar. Se ele permitir, não. Travou, travado. Muito bem. Fazer de novo. Fechar a janela. Vamos lá, MATLAB. Finalizar tarefa. Já abre aqui.
Abriu. Não salvou, a gente faz de novo. Professor, Oi, se você quiser, eu te mando o que tu tinha feito até agora, ali no chat. manda, por favor. Coisa boa. Me facilitou um monte minha vida, Gregory. Então, o cara, quando é caprichoso, ele até bota mais espaço. O chato que botou esses espaços. Ó, esse aqui que estava dando problema, que ele estava chamando o segundo gráfico. Axis. Right. Vou executar esse trechinho até aqui. Bom, então já tenho uma ideia, eu tenho uma ideia da solução, né? Eu vejo que ela vai tender para esse valor de 25, né? Não importa se a velocidade comece mais alta, comece nos 25, né? Ou comece no zero. O jeitão, né? Vamos supor que comece no zero, né? O jeitão da solução é esse daqui, ó. Eu já vejo uma tendência natural dessa solução. Claro que a gente pode calcular a solução também, né? Essa é uma solução clássica de equações diferenciais. Eu tenho V' igual a G menos KV sobre M. Eu posso resolvê-la aplicando algum método clássico de soluções. Só um pouquinho aqui, é G, tá. Uma das formas é a seguinte, tá? Primeiro você considera como se não tivesse nada forçando, né? Aqui eu tenho a gravidade forçando, né? Então você vai resolver a equação homogênea, que é V' mais KV sobre M igual a zero, né? Então essa é a solução que nós chamamos de solução natural, né? Sem forças externas. Não é difícil de resolver isso aqui, porque a solução natural vai ser, o primeiro passo para chegar nela vai ser V' dividido por V igual a menos K sobre M. Tá? E você vai provavelmente se lembrar lá da tabela dos logaritmos, né? Que isso aí é igual à derivada do ln de V. Né? Aí você vai integrar com relação a t dos dois lados e você vai ter ln de V, né? Porque isso aqui é d dt de ln de V. Né? ln de V igual a menos K sobre M, né? E V mais uma constante por conta da integração, né? V vai acabar ficando essa constante, né? Vezes E na menos K sobre M, tá? Mas essa aqui é só uma parte da resposta, é a resposta natural. A solução completa de V é V igual a V natural mais V forçado. Tá? Nós temos que achar agora a solução forçada. A solução forçada, ela é forçada pela própria fonte. Né? Você vai fazer uma simples análise assim, ó. V' igual a G menos KV sobre M. Você pensa assim, quando que isso aí pode ser verdade? Quem sabe para uma velocidade constante isso pode ser verdade. E qual seria essa velocidade? Bom, primeiro, se a velocidade é constante, isso vale zero.
né? E essa velocidade constante seria a velocidade final, né? Forçada pela gravidade, claro. Então, a velocidade final é mg dividido por k. E aí nós chegamos na solução final. A solução final, V igual a V natural, que é CE na menos K sobre M, mais a forçada, que é mg sobre K. Essa é a solução final. E eu vou fazer o gráfico dessa solução final agora. Então, vou escrever aqui V solução é igual arroba depende do tempo. Né? Eu até vou escrever, vou até fugir desses arroba aí. Eu vou colocar já a função direta. C vezes E. Imagine aqui, e qual que é o valor dessa constante? Bom, o valor dessa constante vai depender da velocidade inicial no momento do pulo. Aqui o seu Ângelo se esqueceu de multiplicar por um tempo, né? Porque aqui, quando eu integro em relação ao tempo, vai ficar tempo, e aqui vai ficar tempo também. Tá? Se você partiu com velocidade igual a zero, se você só largou, né, vocês vão conseguir fazer as contas fáceis, né, descobrir que esse C também vale mg sobre k, só que negativo. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. A V solução é igual a menos m vezes g sobre k vezes E elevado, eu já me esqueci no que, K sobre mt, menos K dividido por M vezes T. Mais mg sobre K. Eu vou fazer o gráfico no mesmo lugar, então vou colocar hold on. Talvez aqui funcione, mas tenho minhas dúvidas. Eu vou colocar aqui, logo depois do quiver. Plot t, vírgula, velocidade solução. E hold off. Ele fez um novo gráfico. Ele não segurou o hold. Professor, é porque tem o hold off ali em cima, na linha 16. Ah, claro. Tomei um susto quando tu ligou. Valeu. Imagina, aqui, ó, tá muito fininha essa linha, né? Eu tenho o costume de chamar esse objeto de H e depois H.line, ó, line width. Opa. Igual a 3, né? Dou uma engrossada na linha. Né? E, de fato, eu percebo que ela é o que acontece. Eu poderia fazer mais alguns gráficos com outros valores de C. Né? Eu vou colocar aqui, esse C aqui dividido por 2, que a gente fez ainda, tá? Então, M sobre 2, né? Na verdade, a constante só tem a metade do valor. Né? Olha aqui, ó. De repente, eu faço com alguma constante positiva também. Não. Daí eu já pulei com uma velocidade contrária, né? E daí ele vai diminuindo. Eu acho que já ficou um pouco claro, né, uma das necessidades dos campos vetoriais. Volto a dizer que o meu objetivo aqui é ensinar como fazer o campo no MATLAB, né? Não necessariamente que vocês entendam campos vetoriais, mas eu ficaria muito feliz se eu conseguisse passar esses dois, né? Passar o
por que serve o campo vetorial. Mesmo porque a nossa disciplina é aplicação, né, do MATLAB da engenharia. Excel, que nós vamos ver também. Bom, o meu objetivo hoje era ensinar o App Designer. Né, como foi bastante curta aquela aula, nós vimos também campos vetoriais. E a tarefa que eu vou passar é para fazer um Newton-Raphson no App Designer. Não vai ter nada ainda de campos vetoriais nessa tarefa. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer, algo que eu possa ajudar, seja dessa aula, seja de outra, seja de qualquer dúvida do MATLAB? Ainda não, professor. Ainda não? Então tá bom. Vocês vão perguntando a qualquer momento, tá? A aula formal, ela acaba por aqui. Né? Eu já vou disponibilizar isso aqui no YouTube ali para vocês poderem assistir a aula novamente, se necessário. Tá? Um abração a todos aí e até mais. Tchau, tchau.